Gente, o Papo Reto de hoje vai tratar de um tema muito, muito importante. A gente até estava comentando que, de repente, a gente nem consegue identificar em nós mesmos e também em algum familiar. O transtorno de acumulação compulsiva. Acompanhe esse VT, depois a gente vai conversar com um especialista para nos ajudar a entender melhor este transtorno. A acumulação é algo mais comum em nossa vida do que imaginamos, tendo até programas que falem sobre casos extremos. Os acumuladores são pessoas que, de forma compulsória, guardam objetos com a justificativa de que aquilo um dia lhes será útil. Não apenas o ato de acumular ajuda a identificar o transtorno, mas também não querer se desfazer desses objetos e também sente muita angústia ou sofre diminuição da capacidade funcional por conta de tal acumulação. Esse contratempo afeta não só a mente, como também traz problemas de higiene, como acúmulo de sujeiras e o aparecimento de ratos e baratas. A vida social para o acumulador também não é nem um pouco fácil, já que os amigos e a família acabam se afastando, enquanto o acumulador se isola com mais facilidade. Veja mais sobre o transtorno de acumulação compulsória agora, no Papo Reto. É só identificar, na verdade, é transtorno de acumulação compulsiva. A palavra compulsória significa outra coisa. Compulsória significa obrigatório, né? Obrigatório. Eu recebo aqui, na Rede Vida de Televisão, o psicólogo e psicanalista Diego Oliveira, psicólogo e psicanalista formado pela Universidade de 9 de Julho, formado em Filosofia pelo Centro Universitário de Assunção, né, filósofo, psicólogo, psicanalista, pós-graduando em neuropsicologia pelo Albert Einstein. E recebo muita alegria, seja bem-vindo, Diego, muito obrigado por estar conosco, para nos ajudar a refletir e a nos ajudar a entender mais esse transtorno. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, padre, eu agradeço aqui por essa oportunidade para nós esclarecermos ainda mais sobre o transtorno de acumulação compulsiva, que é algo, assim como o vídeo expôs, algo muito comum, mas muito difícil também lidar, tratar e acompanhar esse transtorno. O Diego, eu começo perguntando para você, é um transtorno, você usou até a palavra transtorno, é um transtorno psicológico, psiquiátrico, como é que a gente classifica? Nós vamos classificar como um transtorno psiquiátrico, certo. Ele inicia assim, e aí com o acompanhamento não só de um psiquiatra, mas de todo um grupo de profissionais qualificados para o trabalho, e entra também o psicólogo aí colaborando com a psicoterapia, não só a parte medicamentosa, mas também a parte da psicoterapia no processo de ressignificação, compreensão e até o descarte de tantos objetos aí acumulados. A gente conhece, né? São famosas aqueles programas que existem muito nos Estados Unidos, de que mostra pessoas acumuladoras. Eu já assisti alguns, às vezes Sim. É degradante, porque expõe a pessoa numa situação, às vezes até humilhante também, né? Mas eu queria que você nos ajudasse a entender como é que começa todo esse processo da acumulação. É devido a um trauma, é devido a algum distúrbio, algum problema genético? Como é que começa tudo isso? Olha, padre, se tem estudos voltados apontando que pode ter uma prevalência genética, só que não há nada comprovado geneticamente como qual é o gene realmente que traz esse transtorno, mas é avaliado que pessoas que têm na casa alguma pessoa com transtorno de acumulação compulsiva, os outros familiares também têm uma grande probabilidade de desenvolver também o mesmo transtorno. Então, por isso, há também fatores genéticos, mas há questões muito mais voltadas a fatores emocionais. Então, emocionais, afetivos, principalmente envolvendo privações. Privações alimentares, privações emocionais, privações afetivas, privações de cuidado, há uma probabilidade ainda muito maior que nós podemos encontrar. Então, pessoas que depois, posteriormente, na vida adulta, elas têm algum trauma, algum fator de estresse, alguns momentos de ruptura
isso tende a aparecer, a surgir com muito mais prevalência e tomando proporções cada vez maiores. Nossa, Diego, interessante você estar falando. De repente, pode ser uma privação de alguma coisa lá atrás, na infância, e a pessoa desenvolve um medo de perder ou coisas ou pessoas. Isso, é como se fosse, padre, eu uso a seguinte metáfora, é como se fosse um buraco. Sim. E nós vamos tampando esse buraco, tentando tampar esse buraco, que nós podemos chamar de falta aqui, com todos esses objetos. E quanto mais nós vamos colocando, mais nós necessitamos colocar. É como um buraco sem fundo, porque nós não encontramos realmente o que nos falta. Então nós vamos procurando nesses objetos, que começa com objetos simples, coisas pequenas, pode ser uma simples compra, então compra em excesso, nós vamos comprando roupas em excesso, sapatos em excesso, ou vamos guardando, então aquele pote de maionese, aquele pote de margarina, aquele pote, nós vamos guardando e isso vai tomando uma proporção que rompe ali os lugares reservados de armazenamento e aí começa a tomar todo o espaço da casa. Olha, o que você está falando é tão importante, porque as pessoas que estão assistindo a gente, elas podem estar se enxergando e pode estar enxergando, de repente, um amigo, um familiar. Eu queria perguntar para você, Diego, qual que é o limite, o limiar? Porque, de repente, tem gente que coleciona, eu vou colecionar, quero colecionar isso, quero colecionar e tal, né? Mas qual que é, de repente, o limiar aí que eu posso identificar que já estou sendo um acumulador ou não? Quando isso passa a tomar uma desorganização do espaço. Aí sim já se torna o que nós chamamos de patológico, porque o colecionador, ele é de uma forma sadia esse transtorno. Porque o acumulador, ele mantém tudo organizado. Por exemplo, eu tenho os livros aqui atrás de mim. Então, eu tenho livros, eu tenho uma quantidade grande de livros. Mas os meus livros estão todos organizados. Todos no mesmo lugar, todos organizados. Então, quando esses livros, eles começam a se tornar uma característica patológica. Quando ele começa a ser acumulado no chão e tomando o espaço de circulação. Impedindo que as pessoas circulem e aí vai tomando proporções maiores, que isso pode entrar e ocupar o espaço da casa inteira. Eu chego a ter privações, por exemplo, de alimentação, porque eu já não consigo armazenar os alimentos no lugar necessário. Eu chego a ter privações, por exemplo, de sono, porque o lugar onde eu habitualmente, minha cama era utilizada para dormir, agora eu armazeno coisas, tá? E essas coisas, padre, ela pode iniciar, como eu te disse, desde esses objetos, como, por exemplo, jornal, revistas, cartas, papéis, qualquer tipo de papel. A pessoa que tem o transtorno, ela julga isso como algo que vai ser necessário para ela. Em algum momento. Vai chegar um momento que ela vai precisar desse objeto. Ela não precisa hoje, mas ela vai precisar. Então, por isso, ela retém, ela segura esse objeto para si. Aqui a gente fala de objetos, mas só salientando, padre, animais também é um objeto muito comum dos acumuladores. Nossa! Por isso que a gente às vezes vê gente com aquele monte de gato, aquele monte de cachorro, nem é... Sim. Olha que coisa interessante isso, Diego, olha, muito interessante. Sim, é muito comum isso. Nós encontrarmos casas com um número excesso de cachorros, gatos, pássaros, e muitas vezes esses cachorros, eles não têm as necessidades básicas deles sendo atendidas, a alimentação. Então, o seu vizinho pode ter uma quantidade excessiva de animais e você olha para esses animais, eles estão desnutridos, eles estão muito mal cuidados, que hoje é o que mais se apresenta. Diego, muito bom. Diego, eu vou só parar um pouquinho só para falar com a Alessandra, mas eu volto rapidinho que eu tenho um monte de perguntas ainda para você ver. Quero te dizer, tá muito bom mesmo. A audiência está bombando aqui, só para você ter uma ideia, tá muito bom mesmo. Olha aí que beleza. Olha. Gente, estou conversando aqui com o psicólogo, psicanalista Diego Oliveira sobre o transtorno de acumulação compulsiva. É impressionante, ele está nos deixando por dentro com a clareza que ele explica para a gente. Diego, eu queria perguntar para você o seguinte, na verdade, a gente
esse transtorno de acumulação na pessoa que está passando, tem o mesmo, a pessoa passa pela mesma negação, de repente, com a questão às vezes da bulimia, às vezes da anorexia, às vezes do alcoolismo, ela também entra no processo negacionista de dizer que não, que isso não está acontecendo. Quando alguém chega para ela e fala, você está acumulando muito, ela fala, não. Esse processo negacionista ela passa? Sim, é um processo negacionista, não digo negacionista, padre, mas eu diria que ela não compreende o real problema, tá? Ela não tem consciência do que está acontecendo, porque para ela esse processo, como no vídeo inicial nos mostrou, é um processo que causa uma forte angústia desapegar. E essa angústia ela vem acompanhada de uma grande raiva de qualquer possibilidade de se desfazer de qualquer objeto. Então, ela entra nesse processo de negação, dessa compreensão, não compreensão de fato o prejuízo que isso traz à vida dela. Então ela sempre vai negar, ela sempre vai falar que não, que ela consegue fazer isso sozinha, que ela precisa de todos aqueles objetos, ela não compreende o real mal que isso faz a ela. Diego, como que faz para a gente ajudar uma pessoa? Se a gente identificou que a pessoa é acumuladora, como é que eu faço para abordar e até ajudar essa pessoa? Claro, você já disse que a ajuda é uma ajuda psicológica, psicanalítica e tal, mas como eu faço para, de repente, ajudar essa pessoa, levar ela até buscar um tratamento? O primeiro passo, padre, nós que vamos auxiliar essa pessoa, é que a gente tenha muita empatia e ouça muito bem, tenha um ouvido muito bem atento a tudo que ela vai falar e não desconsiderar nada que ela está dizendo. Porque para ela, qualquer objeto a qual ela vai se desfazer, a qual ela vai descartar esse objeto, é uma fonte de sofrimento muito grande. Então, é uma dor. Então, nós que vamos ajudá-la, nós temos que ter toda essa empatia, essa compreensão de entender que esse processo é um processo doloroso mentalmente e afetivamente para ela. Então, nós temos que ir com muita calma, muito cuidado, ouvir atentamente, não fazer pouco caso do que ela está falando, porque qualquer atitude dessa vai fazer com que ela recue, com ela dê um passo atrás. Então aí ela coloca-se como uma barreira a qual ninguém mais consegue ter acesso. Então o primeiro passo é esse, empatia e ouvir, não desmerecer aquilo que ela está dizendo. E sempre encorajar ela a buscar ajuda, seja do médico, que vai dar as primeiras orientações, do psicólogo, que vai fazer um acompanhamento junto com outros profissionais de saúde que possam auxiliar. E aí essas pessoas que estão em volta, seja familiar, amigos, vizinhos, eles vão auxiliar mais ainda no processo do descarte. Então, no processo de esvaziar toda aquela casa, todo aquele cômodo, todo aquele armário, é essas pessoas que vão auxiliar. Por isso que é necessário a pessoa que tem esse transtorno, ela ter uma rede de apoio que possa ajudá-la nesse processo do descarte, porque é um processo que sozinha ela não consegue fazer e é necessário ela ter esse apoio. Isso que você está falando é muito importante, não dá para sair sozinho. Tem que ter ajuda da família, amigos e tal, de um profissional, né? E principalmente isso que o Diego está falando, gente. Olha, a questão do descarte é um momento crucial, né? Eu acho que é um momento crucial para ela começar a abandonar o transtorno também, né? Ô Diego... Isso. Diego, existe níveis de acumuladores? Ou seja, pequenos acumuladores, grandes acumuladores? Existe um nível? Quem é mais, quem é menos? Existe. Sim, existem. Os pequenos acumuladores são esses acumuladores que, primeiro, eles começam a adquirir alguns produtos, ou eles vão comprando, ou eles vão coletando mesmo. Coletando na rua, coletando em vários espaços. Sim. E eles começam a ter um espaço de armazenamento, seja nos armários da cozinha, nos nossos guarda-roupa dentro dos nossos quartos, eles vão começar a ocupar esses espaços. Sim. Esse é o nível mais, digamos, leve, tá? Um nível mais moderado é quando esses objetos, eles começam a sair desses espaços e tomando conta de outros espaços que são espaços sociais da casa. Cozinha,
sala e até o mesmo dormitório se começa a ocupar outros espaços que não são espaços de armazenamento, tá? E o nível mais elevado é quando a casa ela é tomada mesmo por todos esses objetos e aí há uma degradação e um prejuízo social para essa pessoa. Porque, primeiro, qualquer pessoa, mesmo se eu moro com uma pessoa que tem um transtorno, no momento em que a pessoa não está, eu começo a eliminar esses objetos, a pessoa ela tende a arrumar outra forma de acumular, escondendo dessas pessoas a qual fizeram o descarte. Então, vem brigas, vem conflitos, vem isolamento com qualquer pessoa que possa descartar, tá? Porque está descartando para ela que é um bem afetivo. Então, para ela é insuportável conviver com essas pessoas que fazem esse descarte. Muito interessante. E o fato, você falou que há um prejuízo social, até o fato dessa pessoa, de repente, ela passa a ter vergonha de receber as pessoas em casa, não passa mais ter esse convívio com as pessoas na sua casa, né? Sim, elas começam a não receber porque qualquer pessoa que entre dentro de casa, primeiro que vai fazer o julgamento, que para ela já é um julgamento extremamente ofensivo, e até propiciando para ela o descarte. Sim. E a pessoa mesmo ir descartando. Então aí vem o momento dos grandes conflitos dentro das relações familiares, amigos, vizinhos. Diego, muito claro, muito obrigado. Eu quero agradecer muito você, porque você foi muito claro, muito bom. E ó, eu quero reafirmar que, mais uma vez, é sempre procurar um profissional, um psicólogo, né? Eu quero deixar aqui, ó, as informações, os contatos do Diego. Gente, ó, Diego Oliveira, psicólogo, psicanalista. O telefone é este, olha, 0 operadora 11 9 4082 7303. 9 4082, bota o telefone, 9 4082 7303. Agora eu vou dar o site do Diego. Olha aqui, ó, www.psicologodiegoliveira.com.br www.psicologodiegoliveira.com.br. Diego, eu quero agradecer imensamente você aqui conosco, muito obrigado. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente, muitas famílias também. Agradeço imensamente você dispor do seu tempo para estar aqui conosco na Rede Vida. Muito obrigado. Eu que agradeço, Padre, por esse espaço, para nós tirarmos essas dúvidas e falarmos ainda mais sobre algo que é tão necessário, que é a saúde mental, o bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Diego vai voltar aqui, viu? Muito bom conversar com ele, ó. Ótimo mesmo, muito bom. É engraçado, eu não consigo acumular nada de coisa.